Boa noite, alunos. Vamos dar início à nossa última aula de aprendizagem de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o ensino da análise e da reflexão linguística. Nós vamos discutir sobre um contexto muito interessante, muito rico para ser trabalhado, que é o contexto dessa diversidade linguística, da valorização dessa forma de escrita, né, onde nós, enquanto profissionais de educação, temos uma grande participação e uma grande importância, principalmente nessa desmistificação desse contexto, dessas variações linguísticas, né? De não deixar que os nossos alunos façam disso um material para bullying, para chacotas dos demais colegas, né? Até porque quando a gente sente isso na pele, a gente identifica o quão doloroso e incômodo é a gente ser motivo de piada, a gente ser motivo de chacota, por conta da nossa forma de falar, do nosso sotaque, do nosso linguajar, né? Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, numa visão geral, nós temos que o preconceito é qualquer opinião ou sentimento, quer favorável, concebido sem exame crítico, ideia, opinião, ou sentimento desfavorável, né, formando a priori sem maior conhecimento, ponderação e razão. Né? Isso é uma definição geral que nós temos sobre a palavra preconceito, que vem da questão do dicionário. Né? É você utilizar, seja qualquer sentido relativo à fala, relativo a trejeitos, relativo à cultura, vestimenta, né, para fazer disso um movimento para ridicularizar as pessoas, né, para menosprezar essas pessoas. Então, eu achei um autor que fala muito bem sobre esse contexto, né, que é Marcos Bagno. Ele tem um livro chamado Preconceito Linguístico, né, o que é e como se faz. O livro de Marcos ele é muito interessante porque ele enumera essa evolução desse conceito linguístico, trabalhando para a gente, mostrando não só essa formatação, mas todos os outros contextos e dando exemplos sobre como se faz, né, esse preconceito linguístico, o que é esse preconceito linguístico. Hoje nós estamos vivendo numa época em que se valoriza muito o respeito à individualidade. Você não é obrigado a aceitar nem a concordar com a forma como as pessoas resolvem viver ou como elas querem seguir, né, as suas ideologias, mas é interessante que você aprenda a conviver com as diferenças, que você aprenda a respeitar pessoas que pensam de maneira diferente de você. Né? E isso precisa começar desde a escola. Tá? Então, em preconceito linguístico, Marcos desconstrói 8 mitos enraizados à cultura brasileira sobre a língua Brasil. Né? Então, esses 8 conceitos, esses 8 mitos que ele traz, a gente vai poder conversar sobre eles, a gente vai poder exemplificar sobre eles, e eu espero terminar a nossa aula de hoje fazendo com que vocês abram um pouco a mente de vocês com relação a vários aspectos que passam despercebidos automaticamente no nosso cotidiano, tá? Então, o nosso primeiro mito seria: a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. O maior e mais sério dentre os mitos que, por ser prejudicial à educação e não reconhecer que o português falado no Brasil é bem diversificado, mesmo a escola tentando impor as normas linguísticas como se fosse um fato comum a todos os brasileiros. As diferenças de status social em nosso país implicam a existência do verdadeiro abismo linguístico. Vou transcrever isso para um português que a gente entenda. As pessoas fazem uma referência e já começam menosprezando a nossa maneira de falar num âmbito geral, quando se diz que o português correto é o português falado em Portugal, né? Então, o português que nós desenvolvemos aqui no Brasil, muitos acreditam que não é
o português correto, né? Porque a forma do português falar em Portugal, ele é muito mais rebuscado, ele é muito mais formal do que o português que a gente desenvolve aqui no Brasil. Fora que o nosso idioma, ele vai se modificando de acordo com várias variantes. Ele vai modificar de acordo com a região, ele vai modificar de acordo com o grupo social inserido. Então, se eu estou no estado de Pernambuco, por exemplo, mas eu faço parte da elite pernambucana, né? Então, eu sou uma pessoa que tive berço, vamos dizer assim, eu estudei em boas escolas, eu tive acesso a muita informação. Então, o português falado por mim vai ser muito diferente de um garoto pernambucano da periferia, do centro do Recife, por exemplo. Né? Então, no Brasil, a gente tem muitas variantes. Então, por isso que também é considerado uma das línguas mais difíceis de ser aprendida por outras pessoas. Então, você vê, a gente pode sentar, entrar num curso e aprender inglês. E aprender outras línguas. Então, as outras línguas, elas se tornam mais fáceis, principalmente porque elas seguem um dicionário unificado, né? A gente tem várias situações em que é mais fácil aprender do que quando é uma pessoa que vem aprender a língua portuguesa, justamente por conta das várias variações regionais que a gente tem na própria língua. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo bem interessante sobre esse primeiro início, né, dessa fala e dessa variação de língua portuguesa. Então, aqui a gente tem uma história em quadrinhos onde o tema dela seria o bom português. Né? Então, Chico Bento chega e pergunta à professora: então, professora, quais são as minhas notas? Então, aqui a gente observa que essa é uma linguagem rural, né? É uma linguagem rural que é representada por Chico Bento nos gibis de Mário de Souza. Né? E aí ela fica muito espantada. Como? Quais são as minhas notas? Ele pergunta, né? E ela, quais são as... Aí ela faz uma correção, ele faz, quais são as minhas notas? Aí ela vai e corrige, quais são as minhas notas? E ele responde, e eu é que vou saber? Você também fez prova? Isso é lá português que se fale, já para o castigo. E ele não entende. Por quê? Essa regionalidade, a forma como Chico Bento fala, é a maneira como as pessoas da comunidade rural onde ele está inserido se comunicam. Então, a professora Maroca, né, que é o nome da personagem, é necessário que ela explique ao aluno que esse dialeto que ele utiliza precisa também ser melhorado para um português formal. Né? Então, ela repreende o aluno sem explicar o porquê, que a frase que ele está dizendo está errada, que não é da forma como ele fala, precisa ser dito quais são as minhas notas. Então, veja que ele leva uma bronca da professora, ele não entende, né? E amanhã eu quero que você venha com um português mais fino. Como é que essa criança vai fazer ou vai identificar esse português mais fino se ela não relata se ela não relata o porquê, onde ele está errando, o que é que está acontecendo de errado. E é muito interessante você sempre, enquanto profissional da educação, mostrar ao aluno que não existe um erro ou um acerto, vamos dizer assim, especificamente dito. Existem variações linguísticas. Veja, Chico, essa forma como você fala pode ser utilizada na sua casa, nos outros ambientes que você está com a sua família. Mas, aqui na escola, a gente fala um português um pouco diferente. Você precisa aprender essa forma de se comunicar também. Né? Então, não corrigindo nem dizendo que aquela forma de falar está errada, porque, querendo ou não, não está errada. A partir do momento que a gente consegue se comunicar, né, existe aí uma relação. Agora, são dialetos diferentes. Né? Então, a gente precisa saber que, dependendo da situação em que você esteja inserido,
esse português que Chico Bento utiliza pode complicar a sua comunicação com os demais da sociedade. Segundo mito, brasileiro não sabe português. Só em Portugal, olha aí eu me adiantando, só em Portugal se fala bem o português, né? Então, esse é um mito muito falado, isso é muito antigo, a gente recebe muitas repreensões por conta disso, né? Refletem o complexo de inferioridade e o sentimento de sermos, até hoje, uma colônia dependente de um país mais antigo, de um país mais antigo e mais civilizado, né? Então, conclui-se que nenhum dos dois é mais certo ou mais errado, mais bonito ou mais feio. São apenas diferentes um do outro e atendem às necessidades linguísticas da comunicação que os usam, necessidades linguísticas que também são diferentes. Lá em Portugal, independente da hierarquia, até porque Portugal ela tem uma instabilidade financeira muito equilibrada, então a gente tem boa parte da sua população vivendo uma média financeira muito equilibrada. Não existe lá uma disparidade tão grande como existe aqui no Brasil, ou seja, os ricos do Brasil são muito ricos e os pobres do Brasil são muito pobres. Então, nós temos oportunidades muito diferentes ofertadas ao povo brasileiro, né? Então, as pessoas que são ricas, elas têm mais acesso, elas têm mais facilidade, sempre tem aquele jeitinho brasileiro onde você acaba pagando uma barganha para alguém, conseguindo passar na frente dos outros. E em outros países essas coisas não acontecem, certo? Em outros países se trabalha de maneira diferente, certo? Aqui no Brasil, a gente costuma dizer que não existe lei para rico, né? Porque independente do que o rico faça, seja lá qual seja a sua barbárie, seja qual seja o seu crime, né? Se ele tiver um poder aquisitivo maior, ele vai pagar os melhores advogados, esses advogados vão articular muito bem e ele vai conseguir se safar independente do que ele tenha feito. Já se nós levamos a mesma situação, um pai de família que por necessidade, por fome, por desespero, vai no mercado, rouba uma feira, rouba alguns produtos de alimento, ele vai ser julgado como um criminoso, com um roubo, que é um roubo, não deixa de ser, mas não se leva em consideração o contexto social. Então, essa pessoa não vai ter acesso nem condições de pagar um bom advogado, então ela vai depender de um advogado que venha do poder público e aí isso aí desanda, ou seja, existe uma variação social brasileira muito grande, né? E tudo isso reflete na nossa língua, reflete na nossa vivência de sociedade, né? Então a gente precisa desmistificar alguns conceitos, não existe um português correto, nem um português mais bonito, nem mais feio, tudo é uma forma de comunicação, tudo é cultura, né? Olha aqui o nosso terceiro mito. Português é muito difícil. Isso é verdade, né? É verdade. Existe uma variação muito grande. Para nós que nascemos e fomos alfabetizados na língua portuguesa, muita coisa a gente ainda não sabe. Se formos observar, a gente ainda não sabe. E se for uma pessoa nativa de um outro país para aprender a nossa língua, ela vai sofrer bastante. Consiste na obrigação de termos de decorar conceitos e fixar regras que não significam nada para nós fora da sala de aula. Ou seja, nós temos aí a língua padrão, a gente já falou um pouco sobre, quando a gente trabalha gêneros textuais, quando a gente trabalha produção de texto, que a gente viu os vários tipos de texto, texto dissertativo, texto narrativo, se a gente vai fazer um cartaz, se a gente vai fazer uma carta, um bilhete, cada um desses gêneros textuais, eles têm algumas funções, ou seja, se eu vou fazer um bilhete, eu preciso dizer para quem vai esse bilhete, vou escrever o contexto, no final eu posso ou não colocar a data e eu assino embaixo. Então, são os requisitos básicos para que você faça um bilhete. E isso vai variando de acordo com a variação do gênero textual que esteja sendo trabalhado. Então,
Existem muitas regras para serem aprendidas no ambiente escolar. E quando ele diz que elas não significam nada fora da sala de aula, aí fica um contraponto. Por quê? Depende do que você vai exercer fora da sua sala de aula, né? Então, esse contexto que você aprende na escola, ele tem sim muito significado, vai fazer com que você consiga desenvolver outras habilidades em outras áreas que você queira se dedicar, né? A regência verbal é um caso típico de como o ensino tradicional da língua no Brasil não se leva em conta o uso brasileiro do português. Aí, veja bem, nós erra. Quem reclamar, nós expulsa. Isso está pichado no muro da escola. Então, aqui a gente tem uma variação linguística muito significativa, porque houve a comunicação, você consegue entender o que a pessoa que escreveu quis nos dizer, mas é uma língua rica em erros, em gírias, em abreviações, né? Então, isso é um tipo de língua que se adequa em algumas situações. Em outras situações, dentro do padrão da língua portuguesa, esse texto não é aceitável, né? Então, o que é que a gente observa? Existem muitas variações, e essas variações é preciso ver onde eu me encaixo, onde eu me enquadro nesse tipo de contexto, tá? Quarto mito: as pessoas sem instrução falam errado. Isso se deve simplesmente a uma questão que não é linguística, mas social e política. As pessoas que dizem Cláudia, Praca, Prata, pertence a uma classe social desprestigiada, marginalizada, que não tem acesso à educação formal e aos bens culturais da elite. E por isso, a língua que elas falam sofre o mesmo preconceito que pesa sobre elas, ou seja, sua língua é considerada feia, pobre, carente, quando na verdade é apenas diferente de uma língua ensinada na escola. Então, o que é que a gente vê aqui? Quando a gente vai trabalhar e vai estudar um pouco de história, a gente observa que as mulheres tiveram acesso à educação já bem depois, na evolução desse desenvolvimento social. Porque anteriormente a mulher não tinha direito à escolaridade. A mulher era educada para ser mãe e doméstica, mãe doméstica e esposa. Era essa a função que a mulher tinha. Então, não existia realmente, para essa funcionalidade a que ela é educada, não existiria a necessidade de que essa menina fosse para a escola estudar. Então, as meninas não estudavam. As meninas não estudavam, as meninas não trabalhavam, não tinham direito a votar, né? Então, durante a Revolução Social, houve a necessidade da mão de obra feminina. Então, por conta dessa necessidade, a sociedade começou a educar essas mulheres. Ponto. Quando nós nos referimos a essa mesma situação, quando você vem para comunidades rurais, para comunidades mais carentes, a gente observa que as crianças, no geral, independente do seu sexo, certo? Elas não têm acesso à escola, porque, muitas vezes, essas crianças precisam trabalhar para ajudar no sustento da sua família. Então, por esse motivo, elas não têm acesso à educação. Então, uma criança ou um adulto que não tem essa oportunidade, realmente ela vai ter um vocabulário mais restrito, ela vai ter uma forma de fala bem mais simplória, né, do que uma criança que teve acesso à educação. Tá? Então, desde quando eu comecei lá no início, né, quando eu falo que se você é uma pessoa do estado de Pernambuco, mas você é da elite pernambucana, então você teve acesso a boas escolas, né? Então você aprendeu sobre uma grande diversidade de cultura, então você consegue desenvolver uma fala, um diálogo muito mais rebuscado, muito mais bem elaborado do que as pessoas que não tiveram esse mesmo acesso. Quando nós citamos também, quando a gente falou sobre a questão da iniciação da escrita, quando vocês fizeram o primeiro portfólio de vocês, né, que foi necessário que vocês
tivessem aí uma formatação de linguagem diferenciada. Que aí quando eu digo, você faz o seu texto, mas depois você precisa reler e colocar umas palavras bonitas. Por quê? Porque você está desenvolvendo um trabalho acadêmico, então você precisa ter um vocabulário mais rebuscado, você precisa falar um pouco melhor do que se você estivesse fazendo uma redação de ensino médio, por exemplo. Né? Então, o linguajar precisa realmente ser um pouco diferenciado. Assim, o problema não está naquilo que se fala, mas em quem fala. Nesse caso, o preconceito linguístico é decorrência de um preconceito social. Né? Então, aqui a gente tem o Caco, um personagem do Sai de Baixo, né, que sempre faz essa relação com os pobres e os ricos. Né? Então, não basta ser pobre, tem que trocar fazendo por fazendo. Não basta ser pobre, tem que chamar mendigo de mindingo. Né? Então, nós temos vários erros, né, que vão sendo adaptados de acordo com a realidade que a gente vive. E outra coisa, esses vícios de linguagem que nós temos e adquirimos ao longo da nossa educação, é muito difícil da gente perder. Né? Então, se a gente aprende desde sempre, convive com pessoas que falam fazendo, para a gente desmistificar e desarquivar isso do cérebro e inserir a palavra fazendo, dá muito trabalho. Por quê? Porque a gente cresceu ouvindo essa palavra, as pessoas que a gente convive continuam falando essa palavra de maneira errada, então para a gente é automático que a gente também reproduza do mesmo jeito que a gente aprendeu. Então, para a gente perder esses vícios de linguagem quando a gente chega em situações acadêmicas, dá um pouco mais de trabalho, com certeza. Aí eu tenho o quinto mito. O lugar onde melhor se fala o português no Brasil é lá no Maranhão. No Maranhão, a população costuma utilizar o pronome tu, seguido das formas verbais clássicas com a terminação em tu vais, tu queres. Porém, no Maranhão também é comum o uso da expressão como esse é um bom livro para te ler. Nesse contexto, esse ti já não se encaixa, né? Em vez da forma correta, esse é um bom livro para tu leres. Então, veja que linguajar rebuscado nós temos. Então, no Maranhão, a gente tem essa inserção do tu antes de demais formas verbais clássicas, mas aí esse tu acaba também atrapalhando quando a gente vai se comunicar em outros contextos, em frases maiores. Então, não existe uma área dentro do Brasil onde se fale melhor, se fale pior, vamos dizer assim. Se a gente for procurar também, a cidade de Curitiba é um dos lugares onde se fala mais corretamente, mais dentro da norma culta. Porque a cidade de Curitiba é uma cidade que tem também um controle econômico bem equilibrado, existe uma educação muito bem trabalhada com as crianças desde muito pequenas. Então, isso para eles é uma questão comum, é uma questão notória. Então, quando nós vamos viajar, que a gente vai para Curitiba, você parece que está em outro país. Não parece que você está no Brasil. Em Curitiba, você não precisa ter medo de andar nas ruas com relação a esse trânsito louco, a esse povo desembestado. Não. Você tem a faixa de pedestre, na hora que você, enquanto pedestre, enquanto munícipe, né? Na hora que você se aproxima da faixa de pedestre, o motorista imediatamente ele para que o pedestre possa passar. Isso por aqui a gente não vê. Se a gente não tiver cuidado, os carros passam por cima da gente, né? Então, assim, a educação do povo curitibano, né? A forma como eles se comportam, como eles tratam as pessoas, a gente, quando chega em Curitiba, realmente a gente sente que não está no Brasil. E isso é muito triste, infelizmente, né? Então, você pensa que você está em outro país, e tão educado que as pessoas são conosco. Né? Então, isso, infelizmente, não é uma... Se você fizer uma análise, isso não é uma questão positiva. Né?
a situação que a gente vive em Curitiba deveria ser uma maioria. Mesmo que a gente já aqui de Pão de Açúcar. De quase todos os lugares, meu bem. De quase todos os lugares. Então, assim, deveria, né, isso ser uma constante. Deveria ser comum, mas não é. Né? Então, infelizmente, a constância que a gente tem não é legal. O sexto mito. O certo é falar assim, porque se escreve assim. Né? Então, teatro. Carioca, teatro. Não, peraí. Carioca, teatro. Paulista, teatro. Pernambucano, teatro. Certo? Então, aqui são as maneiras como você deve pronunciar a forma da fala. Só que, obviamente, o sotaque da regionalidade, ele diferencia essa forma escrita. Independente da forma como a palavra está escrita, dependendo da localidade, ela vai ter uma variação linguística diferente. Né? E isso aí é normal. Normal, isso é normal. E agora, como está certo? Ora, todos estão certos. O que acontece é que em toda comunicação linguística do mundo existe um fenômeno chamado variação. Isso é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico o tempo todo. Então, veja, se essa variação linguística e esse contexto, ele é tão amplo, ele tem uma amplitude tão grande de discussão, que a gente precisaria de muito tempo para conversar sobre ela. Veja, eu não preciso ir para tão longe, eu sempre gosto de puxar, né, o nosso contexto pernambucano mesmo, a nossa cultura, a nossa raiz. Nós temos um estado bem populoso, né? E aí a gente vai fazendo divisões, tá? Então, a gente tem a cidade do Recife. Dentro da própria cidade do Recife, a gente tem sotaques muito diferenciados. Então, a gente tem as pessoas que vivem no centro do Recife, né? Tem as pessoas que vivem na periferia do Recife, e essas pessoas têm linguagens diferentes, têm sotaques diferentes e até dialetos diferentes. Quando a gente sai da capital, né? Quando a gente sai do Recife e a gente vem para os interiores, a gente também sente uma grande variação. Quando a gente chega no Recife, é muito interessante que a gente observa que as pessoas mesmo, elas têm um falado meio cantado, uma coisa meio arrastada, diferente. É diferente da forma como a gente fala. E nós somos todos pernambucanos, veja. Né? Então, aqui no interior, a gente fala de uma forma diferente da maneira como as pessoas falam lá no Recife, por exemplo. Não é uma distância tão grande, mas existe uma variação de linguagem, certo? E se a gente fizer identificações até de proximidades mesmo, se a gente for observar a forma como a maioria fala em Taquaritinga, é diferente da forma como a maioria das pessoas fala em Santa Cruz do Capibaribe. E aí você poderia me perguntar, professora, por que essa diferenciação, já que nós somos cidades tão próximas? A gente pode atrelar isso à questão do fator econômico, né? Então, como em Santa Cruz ela é um grande polo econômico, muitas crianças, adolescentes e pré-adolescentes saem da escola, se evadem da escola mais cedo para ingressar no mercado de trabalho. Então, isso faz com que a qualidade dessa fala, desse linguajar, também seja prejudicado. Então, existe sim uma diferenciação de fala, de comportamento, de postura, de profissional, quando a gente se refere a duas cidades que são vizinhas e são tão próximas. Né? Então, a gente pode sim atrelar isso a essa questão econômica, que pode ser um fator, mas que também pode ter vários outros. Né? Precisaria fazer-se um estudo e se buscar realmente saber as buscas, né, os motivos e as causas para essa diferença. Afinal, a língua falada é a língua tal como foi aprendida pelo falante em seu convívio com a família e com a sociedade. Aqui eu vou parar, porque esse início de fala é extremamente importante. Nós reproduzimos
o meio em que a gente está inserido. Se você tiver uma família, por exemplo, uma família muito religiosa, que frequente as reuniões religiosas com muita frequência, e esse grupo religioso tiver o hábito de fazer a leitura da Bíblia, etc., isso for uma coisa muito assídua, trabalhada por essa família, essa criança vai ter uma linguagem bem mais aprofundada do que quem não tem. Porque na Bíblia nós temos falas muito mais reorganizadas de acordo com o português, né? Então, essa criança ela vai ter um vocabulário mais rebuscado do que uma criança que não tem esse mesmo acesso. Né? Então, veja, a gente reproduz o meio social em que a gente está inserido. Né? Então, se a gente tem acesso a esse tipo de convívio, a gente vai ter uma linguagem mais rebuscada com relação a isso. Já se a minha comunidade, a minha família não tem esse tipo de acesso, né? Se a gente convive mais em família, mas a gente não tem esse tipo de acesso a esse tipo de informação, nosso vocabulário vai ser muito reproduzido de acordo com a forma como meu pai fala, a forma como a minha família num todo se comunica, é a forma que eu vou aprender e é a forma que eu vou falar, até que eu tenha acesso a uma situação diferente, seja a escola, seja outro tipo de grupo social que vá fazer com que eu identifique que aquela maneira que eu falo, algumas palavras que eu falo, não estão de acordo com a norma padrão da nossa língua. Logo, dos primeiros anos de vida, o instrumento básico de sobrevivência, um grito de socorro tem muito mais eficácia do que essa mensagem escrita, com certeza. A língua escrita, por seu lado, é totalmente artificial. Exige treinamento, memorização, exercício e obedece a regras fixas de tendências conservadoras, além de ser uma representação não exaustiva da língua falada. Né? Então, aí são opiniões de Marcos sobre essas questões. Então, a língua escrita, ela realmente exige da gente uma dedicação maior para que a gente consiga escrever dentro dos padrões, né? Organização de memorização, quando essas palavras mudam, ou seja, quando elas perdem acento, quando elas ganham, quando elas tiram hífen, quando bota. Então, assim, a nossa língua ela é muito mexida, né? Ela é muito mexida. Então, por exemplo, eu acho que faz o quê? Uns 3 ou 4 anos, eu acho que teve uma mudança ortográfica, onde algumas palavras perderam acento, né? A palavra voo, a palavra ideia. Cara, eu passei a vida toda colocando acento em ideia. Aí agora ideia não tem mais acento. Então, você precisa reaprender a ir tirando esse contexto. Então, isso dá muito trabalho, porque você aprendeu, você foi educado a vida toda colocando acento em determinadas palavras. Aí agora você vai escrever e essa palavra não tem mais acento. Aí você já fica totalmente complicado, porque já tem palavras que você usa que não mudou, que você já não acerta escrever, que dirás que você sabia que agora mudou, que tá diferente. Eu ainda estou confundindo. Então, você, como professor, precisa ter mais cuidado ainda com relação a essas novas normas, a essas novas modificações, mas que eu acho muito complexo, eu acho. Por isso que eu gosto mais de matemática. Professora, e a respeito assim, do ensino também, da pronúncia das letras, das sílabas, é diferente também, né? Cada setor, cada assim, cidade, cada região, ensinar o fonema, o som Isso. das sílabas é ensinado diferente, né? Porque o sotaque daquele lugar influencia. Então, querendo ou não, essas sílabas e esses fonemas acabam também sendo influenciados por conta do sotaque daquele lugar. Né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Exige que todos falem em teams ROAMs, que no caso é um tipo de letra específico, né? Quando a gente está fazendo escrita, trabalhos acadêmicos, né? E aí ele exige que todos falem em ROAM Times, e aí blá, 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 blá. Né? Quando cada um tem fontes diferentes. Né? Então, a gente escreve de maneiras diferentes. Então, a forma, essa crítica que é feita, ele mostra que a forma de escrita precisa ser todo mundo tem que escrever igual.
todo mundo tem que escrever da mesma maneira. Ou seja, se você tem um trabalho acadêmico de um professor desenvolvido aqui em Pernambuco, e um trabalho na mesma linha de pensamento, falando sobre avaliação, por exemplo, desenvolvido por um professor para um trabalho acadêmico lá no Rio de Janeiro, essa escrita vai ser igual, certo? Por quê? Independente do meu sotaque, independente da minha regionalidade, quando eu estou escrevendo, principalmente um trabalho acadêmico, eu não vou utilizar esse meu sotaque, esse meu linguajar no papel. Então, por isso que ele diz, eu tenho fontes diferentes, eu me comunico de maneiras diferentes, mas a partir do momento que você vai para o papel, que você vai escrever, aí todo mundo acaba ficando e tendo que escrever de maneira igual, senão fica errado. 7º mito. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. Isso é um fato. Esse mito é um dos mais difundidos. É tão comum a essa afirmação que faz com que a cobrança do estudo da gramática seja feita. O autor lança mão de vários exemplos em que nos mostra o contrário. Um deles é simples, é direito e fala que, se a afirmação fosse verdadeira, todos os gramáticos seriam excelentes escritores e vice-versa. Então, o que é que a gente identifica quando ele faz esse tipo de crítica? Você ser um estudioso conhecedor da gramática faz com que você escreva e você articule algum texto escrito de maneira correta. Isso não tem muito a ver com a sua forma de comunicação. Porque, por exemplo, eu posso ter uma comunicação não tão boa, mas eu tenho uma criatividade para escrita, para poesia, para fazer livros, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transcrever as minhas ideias no papel e, obviamente, eu vou tentar enquadrar essas ideias dentro do padrão que nos é solicitado. Então, essa gramática é necessária para que a gente consiga se desenvolver quando a gente está fazendo determinadas escritas. E aí ele traz um fragmento de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema é antigo, viu? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. O que é que ele faz? Que críticas ele tenta fazer? É sobre justamente o quão repetitivo e enfadonho fica quando você veja aqui a gente tem um texto escrito de maneira adequada, com suas pontuações e etc. Mas você está rodando em ciclo, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e assim a gente fica girando. Ou seja, é um texto escrito corretamente, mas que é um texto cansativo. Então, ele está dentro dos padrões gramaticais exigidos, mas ele não é um texto que atrai o leitor para fazer a sua leitura. Então, Marcos ele faz críticas muito interessantes a essa questão dessa variação linguística, dessa diferenciação de linguagem que a gente tem de acordo com a nossa regionalidade. O nosso 8º mito seria: o domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Se o domínio da norma padrão fosse realmente um instrumento de ascensão na sociedade, os professores de português ocupariam o topo da pirâmide social. Porque, obviamente, os professores de português eles estudam todas essas normas cultas cotidianamente, né, para passar para os seus alunos. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que eu sou uma professora de matemática e eu tenho conhecimento de português necessário para a minha sobrevivência. Não é uma disciplina que eu goste, não é uma disciplina que me atraia. Então, eu, enquanto profissional da educação, eu preciso saber o português necessário à minha sobrevivência no meu meio acadêmico, mas não é uma disciplina que me agrada. O domínio da norma padrão de nada vai adiantar a uma pessoa que não tenha todos os dentes, que não tem casa decente para morar, água encanada. Peraí, não entendi.
O domínio da norma padrão de nada vai adiantar a uma pessoa que não tenha todos os dentes, entendi agora, que não tenha uma casa decente para morar, que não tenha água encanada. Ou seja, você ter todo esse conhecimento, você ter toda essa educação, mas se você não consegue sobreviver, isso não vai te valer de muita coisa. Né? Então, assim, a gente tem um compilado, uma junção de muitas situações. Então, por isso que a gente esbarra muitas vezes, enquanto professor, querendo ou não, a pandemia fez os alunos acordarem para diversas questões. Mas antes dessa pandemia, a gente escutava muito quando a gente cobrava dos nossos alunos, que mostrava a importância do estudo, da educação, para que ele se desenvolvesse bem no meio social, para emprego, etc. A gente escutava muito dos alunos dizer o seguinte, mas, professora, meu pai é analfabeto, e meu pai é rico, meu pai tem casa, meu pai tem comércio, etc. Né? Que aí a gente sempre frisava o seguinte, que você ter sorte no comércio, você conseguir montar um comércio, trabalhar, se esforçar e conseguir ser alguém na vida a partir desse comércio, sem que você tenha estudo e tal, isso aí é um fator sorte. E isso não quer dizer que todas as pessoas tenham esse mesmo fator. Então, por isso que a educação lhe dá um suporte a mais. Isso também não quer dizer que todos os alunos que são formados, por exemplo, que tenham um diploma, vão conseguir grandes empregos, vão conseguir uma estabilidade financeira. Hoje em dia, nós temos aí uma recessão muito grande, uma dificuldade de emprego muito grande. Então, por isso que quando eu me dirijo aos meus alunos, eu sempre digo que você precisa buscar, você precisa se esforçar para você ser o professor, porque professor existem muitos. Então, você precisa ter um diferencial, você precisa ser o professor, você precisa ter alguma coisa que te diferencie da grande massa, para que você consiga se destacar no seu mercado de trabalho e você consiga ter uma estabilidade financeira. Só é você fazer uma análise, né, de por que tem determinados professores que trabalham manhã, tarde e noite. Por que esse professor tem tantas oportunidades de trabalho, quando às vezes eu conheço outros amigos, eu conheço outras pessoas que deixam seus currículos, que vão, que às vezes até conseguem um emprego, mas não conseguem se manter naquele emprego. Então, por que fulano tem tantos empregos e eu não tenho nenhum? Né? Então, às vezes, a diferença é justamente a qualidade do profissional. Você pode até ter o seu diploma, você pode até ter uma oportunidade de trabalho, mas se você não for um bom profissional, né? Se você não for um bom profissional, se você não conseguir se manter, não vai dar certo. Então, você ter um diploma, mas se você não tiver o conhecimento condizente com o diploma que você está apresentando da empresa, isso não vai segurar você no emprego, né? E aí a gente vai falar dos ciclos viciosos, né? Do preconceito linguístico. Então, a gente tem muitos vícios de linguagem que a gente adquire ao longo do nosso processo. E aí eu trouxe alguns desses vícios, né? Primeiro, a gente fala referente a determinados vícios locais, né? Oxente, que é o nosso, né? Mano, pia, véi, né? Então, curumim. Então, são alguns dialetos, né, que acabam sendo vícios de linguagem que fazem parte do nosso vocabulário, fazem parte do vocabulário regional. E eles não deixam de ser vícios de linguagem. Então, se eu estou me referindo ou estou me dirigindo a um grupo seleto de pessoas, eu não posso me comunicar dessa forma. Olha esse aqui. Esse aqui eu achei muito interessante. O aluno falou e a professora não conseguiu nem entender o que era que ele estava dizendo. E aí, professora? Eu e os brother... Não, peraí. Eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do... Agora, essa parte eu não entendi. Do new português. Do new português. Essa parte eu não entendi. Ou seja, ele e os colegas dele não estão gostando muito dessas regras de português que ela está apresentando na sala de aula. Né? Então, ele vem a ela fazer esse questionamento para que ela faça sua adaptação dentro desse contexto. Então, ele e os manos dele não estão se agradando muito
dessas regras e dessa maneira como a professora está O trabalhando. quer dizer as novas. E é? Então quer dizer, não estamos achando maneira essas paradinhas das novas, do novo português, seria isso? Em inglês, o significado é nova. Então deve ser, né? Do novo português. Pode ser. Eu não entendi essa parte, tá vendo? Não sei inglês, não serviu de nada, mas agora eu entendi. Olha esse aqui. Eu adorei esse. A dor começa assim, acima do mucumbu, e vai subindo até o meio das pazes. E responda aqui da titela. Se for uma pessoa que não seja pernambucana, não vai entender esse dialeto desse caipira. Porque quando ele diz que a dor começa acima do mucumbu, a gente sabe que o osso do mucumbu é esse osso aqui das costas, né? Esse ossinho aqui de baixo. Então, é o osso do mucumbu. Então, a dor dele começa lá atrás, no osso do mucumbu. E vai subindo pelas pás. Agora, eu não sei onde é que fica localizada essas pás. Se eu não me engano, as pás é nas costas, né? É as pás das costas, que ele está segurando aqui nas costas, né? E é isso mesmo. É aqui atrás, né? As pás aqui atrás e responda aqui na titela. Então, aqui a gente tem um dialeto. O médico está pegando um dicionário para tentar entender o que é que o paciente está dizendo. Só que no dicionário ele não vai encontrar nem o mucumbu, eu imagino, nem as pás, nem a titela, porque essas palavras são palavras regionais, né? São palavras nossas aqui do nosso contexto, do nosso cotidiano. Então, o médico não entendeu bem o que o paciente quis dizer. Essa realidade acontecia bastante quando nós tivemos a chegada dos médicos cubanos, né? Vocês lembram disso? Eu lembro. Nós tivemos médicos cubanos, eu acho que há 2, 3 anos atrás, né? Eles vieram para Caruaru alguns. Não foi? E aí, no caso, a língua é totalmente diferente, né? Para eles entenderem essa regionalidade, além da língua portuguesa já ser difícil, ele conseguir se comunicar com um regional, é um trabalho dobrado. Esse daqui também é muito legal. Esse daqui também é um dialeto que totalmente rural, né? Quando é hora de comer, nós come. Quando, não sei se diria quando, é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Né? Então, esse dialeto é muito utilizado para se trabalhar essa variação linguística, também esse tipo de preconceito linguístico. Então, preconceito nem sempre se refere a esse contexto do que está certo e o que está errado. É justamente a forma de julgamento, como você analisa esses tipos de linguagem, como você apresenta essa diversidade linguística para os seus alunos, para que ele possa entender que cada regionalidade, que cada povo, que cada cultura fala e se expressa de uma forma diferente. Eu achei interessante quando a professora falou, ela deu um exemplo na aula falando sobre... deixa eu lembrar. Sim, é uma comunidade que tinha alemãos, né? E aí o pessoal achava muito estranho e ficava rindo e mexendo com eles por conta da forma como eles falavam, né? Então, aqui eu achei interessante essa daqui para a gente fechar. Para mim, pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Eu vou querer de macaxeira, que eu adoro. Macaxeira, mandioca, aipim são nomes diferentes da mesma planta, né? Esse toco aí, sim, as raízes desse toco. Então, dependendo do lugar onde você esteja, ela vai ser chamada de mandioca. Aqui na nossa região, a gente chama ela de macaxeira. Tem alguns lugares que ela é chamada de aipim. E todas elas são a mesma raiz. Né? Então, só muda o nome de acordo com a regionalidade onde ela está inserida. Então, por isso que quando a gente viaja, quando a gente tem a oportunidade de viajar, o conhecimento da cultura
do lugar com relação à sua fala, à sua vestimenta, sua alimentação, é o que mais lhe enriquece no contexto de uma viagem, porque você tem a oportunidade de aprender palavras novas, de aprender sabores novos que às vezes só tem naquela localidade, frutas que só existem naquele lugar, né? Então, assim, você viajar, as pessoas que têm essa oportunidade de viajar, ela tem como ter um conhecimento linguístico, cultural, muito mais rico e muito mais bem trabalhado. Agora, que hoje em dia a gente não precisa só se deslocar para viajar. Quando a gente não tem dinheiro para viajar, a gente pode pesquisar sobre aquele lugar e acaba também identificando muitas coisas. Agora, se você, obviamente, estiver lá presencialmente, vai ser muito mais rico, muito mais interativo, obviamente, né, do que apenas ver pelo computador e pelas demais redes sociais, né?